Então vamos lá, olha só. A gente tem aqui na apostila alguns motivos de devolução. Não são todos que ela trouxe, tá, gente? Por que, que não são todos? Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu mostrar aqui para vocês. Espera que eu já compartilho a tela de novo. Alíneas de devolução de cheque. Eu já vou abrir o arquivo e eu mostro para vocês. Esse arquivo, gente, ele tem um monte de motivos pelo qual o cheque pode ser devolvido. Então vamos pegar aqui, ó. Olha só. Eu posso até compartilhar, eu mando lá no grupo esse documento, tá, gente? É um documento do Banco Central do Brasil. Então ele tem, ó, 11, 12, 13, 14, aí vai para o 20, 20, 21, tal. Ele tem uma série de motivos pelos quais o cheque pode ser devolvido. O primeiro campo aqui, ó, ele está falando para a gente em cheque sem provisão de fundos. O que é provisão de fundos? Não tem dinheiro na conta. Tá? Então, é o famoso cheque sem fundo. Então, o número 11 significa que o cheque é sem fundos e você foi lá, a Sueli pegou o cheque do Marcelo, foi lá no banco depositar e voltou porque não tinha dinheiro na conta do Marcelo. Ele vai receber o carimbo e atrás vai estar com o número 11. Por quê? Porque é a primeira vez que ela apresentou esse cheque lá para o banco. Aí o banco vai virar para ela e vai falar assim, Sueli, você pode apresentar novamente, mas talvez seja legal você conversar com o Marcelo primeiro, ver se aconteceu alguma coisa. Tanto faz se ela vai conversar ou não, isso é uma escolha dela, ela pode apresentar novamente o cheque. Vai apresentar, o banco vai fazer a verificação se tem fundos ou não, de novo. Se tiver, ele paga a Sueli, beleza, tá sossegado. Se não tiver, bate mais um carimbo agora com o número 12. E aí, no caso do 12, ele vai falar o seguinte: esse cheque já foi apresentado 2 vezes e nós vamos bloquear a conta do Marcelo para cheques. Então vai ficar bloqueado lá. O Marcelo não vai conseguir mais, né, movimentar. Como que ele tem que fazer para movimentar? Eu vou ter que ir atrás da Sueli, pagar para ela me devolve o cheque e eu vou no banco, pago uma multa para o banco e apresento o cheque para o banco falando, tá aqui, ó, resgatei ele, tá pago. Se eu não fizer isso, vai continuar bloqueado. Só que aí, gente, eu vou contar um segredo para vocês, tá? Brasileiro, vocês sabem que é um bicho complicado. O brasileiro, ele inventou um golpezinho que funciona da seguinte maneira. Ó, Sueli, eu preciso te pagar, mas a minha conta está bloqueada. Vamos fazer o seguinte, eu te dou esse cheque novo, você me devolve esse que está com você, eu vou lá para desbloquear a conta, porque aí eu posso fazer dinheiro para te pagar. Gente, não caiam nessa. Por quê? É um jeito da pessoa fazer o quê? Conseguir, ela vai ter mais 2 devoluções e ela vai empurrando com a barriga desse jeito, tá? Então, não caiam nessa. Motivo 13, gente. Minha conta está encerrada. Passei o cheque para Eriel foi lá todo feliz para receber o dinheiro, voltou com o motivo 13. O que significa o 13? Eu encerrei a conta antes de pagar o cheque. Né? Na verdade, vocês vão ver que o que acontece é o seguinte, eu encerrei a conta e depois eu passei o cheque, já sabendo que a minha conta não ia ser paga, tá? Gente, isso pode dar dor de cabeça, se provar que eu passei o cheque depois, dá até, cabe até processo crime aí, né, de estelionato nessa brincadeira. 14, prática espúria, olha que nome bonito. O que é prática espúria? Então, se a gente olhar ali na apostila, ele fala o seguinte,
Acontece quando o banco assumiu o compromisso de pronto acolhimento, pelo qual se comprometerão a não devolver os cheques com valor até o estabelecido, né? E existe a apresentação de mais de 3 cheques no mesmo dia da conta encerrada. Esse aqui como que funciona? Vamos traduzir isso que eu acabei de ler. Ele está falando o seguinte, gente. Eu passei alguns cheques pela cidade, só que eu tive que encerrar a conta. Então, o que o banco vai fazer? Ele vai segurar dinheiro na conta para pagar esses cheques que ainda estão circulando, né? Então, uma forma do banco garantir o pagamento ali. Só que tem gente que faz o quê? Ele passa um monte de cheque para o mesmo dia. E aí o banco pode encarar isso como uma tentativa de você dar um golpe, tá? Então ele vai voltar também, né? Aí, no segundo tipo, nós temos os impedimentos ao pagamento. O que é impedimento ao pagamento? Significa que tem dinheiro, mas existe algum motivo para o banco não pagar. Então a gente tem, por exemplo, a folha de cheque sustada ou revogada ou cancelada, né? Porque a pedido do correntista, ou seja, o correntista, você que tem a conta no banco, pediu para o banco sustar ou cancelar uma folha de cheque porque ela foi ou roubada, ou furtada, ou extraviada. Vamos entender as diferenças. Com a folha em branco, né? Vamos entender aqui as diferenças. Olha só. Roubo, gente, pressupõe violência ou ameaça de violência, né? Violência física ou psicológica. Gente, você sabe quando você foi roubado, porque houve essa enfrentamento, tá? É diferente do furto. O furto é aquele caso que não existe violência, não existe nada. Às vezes você nem sabe que você foi furtado até muito tempo depois, né? E o extravio é a perda. Tem gente que não vai saber se perdeu ou se foi furtado, né? Aqui, gente, é importante entender o seguinte: você faz esse registro, mas você precisa também fazer um boletim de ocorrência, tá? Por quê, gente? Porque senão o banco pode não aceitar essa sustação. Porque senão ficava muito fácil, né? Ah, passei um cheque lá para o Eriel e antes de vencer o cheque eu fui lá no banco e mandei sustar porque eu falei que eu fui roubado, né? Olha o golpe, né? No 21, é parecido, só que não é por perda de cheque em branco. Normalmente, o caso do 21 acontece quando existe um desacordo comercial. Então, eu fiz uma venda, a pessoa me pagou com um cheque, mas eu não entreguei o produto na data combinada. E aí ela manda suspender o pagamento do cheque. Ela pode, tá? O 22 é a divergência ou insuficiência de assinatura. Se a assinatura não bate com aquela que está registrada lá no banco, o cheque volta, tá? Esse 23, tá, gente, é só para cheque feito por órgão público, não vou entrar nesse caso. Ele tem uma lei específica sobre o preenchimento. O 24 também é muito importante a gente falar dele, que é o bloqueio judicial ou determinação do Bacen. Significa que existe um processo contra você e a sua conta foi bloqueada pela justiça, tá? Então, você tem até o dinheiro lá, mas a conta está bloqueada. Cancelamento do talonário, você bloqueou, pediu para cancelar o talão inteiro, porque talvez tenha perdido ele. No 27, por causa de um feriado municipal, eventualmente.
O 28, cheque sustado, né, ou revogado por roubo, furto ou extravio, mas aquele não está em branco, ele estava preenchido. No 30 é o furto ou roubo. E o 70 é uma sustação ou revogação provisória. Olha, eu não recebi aquele produto que eu comprei, então eu estou mandando suspender. Mas, se a Sueli me entregar, eu mando pagar, não tem problema. O terceiro título aqui são as irregularidades. Então, pode ter um erro formal, data sem a data da emissão, o mês escrito como número, ausência da assinatura, né? Ou não colocou o valor por extenso. 33, divergência de endosso, ou seja, ele fala que é uma pessoa que está assumindo o compromisso de pagar em conjunto num lugar e atrás é outro. O 34, cheque apresentado por participante que não o indicado no cruzamento em preto. Gente, cruzamento em preto significa que eu indiquei que só uma determinada pessoa pode receber esse cheque, tá? O 35 é o cheque fraudado. Eu não lembro quem, acho que semana passada falou alguma coisa sobre cheque fraudado. O 37, né? Na verdade, o título 4 ele fala de motivos de apresentação indevida. Então, tá fora do padrão o cheque, a moeda que colocou lá não é o real. Cheque prescrito, que é aquele que eu apresento fora do prazo dos 30 dias, né? Ou 60, que eu falei semana passada. Cadê? A emissão indevida, né? Quando o papel não é compensável, ou seja, eu imprimi esse cheque, não está na folha verdadeira, isso é cheque falso, tá? Então, assim, aqui, gente, eu tenho uma série de motivos de devolução de cheque. Eu vou encaminhar para vocês lá no grupo da sala esse arquivo aqui do Banco Central do Brasil. Eu queria saber o seguinte, sobre cheque devolvido, alguma pergunta? Não. Não! Então tá. Então nós vamos começar a falar sobre alguns documentos da área financeira. Vamos lá. Cadê? Aqui. Ah, antes disso, gente, o extrato bancário ele é um documento que ele é essencial para a empresa fazer a conciliação da conta. O que é a conciliação? A conferência, né? Principalmente com relação aos cheques, porque lembra que eu falei, eu posso passar um cheque com a data para hoje, né, dia 29/3, para o Eriel, e ele tem 30 dias para apresentar esse cheque para o banco. Então eu preciso conferir para saber se esse cheque foi ou não apresentado e pago. Tá? Então o extrato bancário ele pode ser tanto impresso na máquina do caixa eletrônico, quanto ele pode ser visualizado pelo internet banking, né? Que é tanto pela internet, no navegador do computador, quanto pelo aplicativo no celular. Ele vai ter as informações lá de data, a descrição do que está acontecendo, se foi um depósito, se foi um saque, ou uma retirada de dinheiro, um pagamento, alguma coisa, e o saldo que ficou. Então, aqui nesse exemplo, ó, a pessoa tinha R$ 1.000 de saldo e ele depositou 670. Então, ó, o saldo foi atualizado para 1.670. Aí, ó, compensou um cheque, ele tem aqui o número do cheque, ó, esse 198 é o número do cheque, de 45,21. Como ele aqui tem assim, né? Ele deveria fazer essa atualização do saldo, que seria o quê? 1.670 menos 45
1.121, tá? Aí pagou mais um boleto de 20. Então ele ia pegar o saldo, subtrair menos 20 de novo. Paguei outro boleto, 350. E assim vai, né? Aqui no final, quem printou essa imagem apagou, né? Para não contar para as pessoas o quanto ele tinha na conta. Acho isso correto, justo, né? Mas não tem muito segredo como funciona, né, gente? Se é depósito, eu somo. Se é saque, eu subtraio e vou conferindo com o saldo, tá? E aí, gente, a parte do cheque é muito importante essa coisa aqui, ó. Eu confiro isso aqui. Pô, Marcelo, mas como eu vou saber qual cheque que eu passei para quem? Então vamos voltar rapidinho aqui no cheque. No canto esquerdo aqui da folha de cheque, a gente tem o canhoto, que fica no lado esquerdo, por isso é canhoto, né? E aí você preenche pago A, ou seja, para quem você passou o cheque, a data. Aqui, teoricamente, é para quem é muito organizado, tá, gente? Mas quase ninguém coloca isso aqui, né? Quanto tinha na conta naquele momento. Aqui o pessoal coloca normalmente por que você está passando esse cheque, o valor, né? Para quê, gente? Para você poder conferir, porque aqui eu tenho o número do cheque, ó, o 000061. Então, quando eu pegar o meu extrato, esse cheque, a hora que ele tiver pago, ele vai aparecer lá no meu extrato da seguinte maneira: 000061 cheque e o valor aqui no saque, tá? Então é importante acompanhar e fazer esse controle. Lembrando, se é da mesma cidade, eu tenho prazo de 30 dias para ficar atento. Se é de cidade diferente, eu tenho prazo de 60 dias que eu tenho que ficar atento para verificar o pagamento ou não, né? E caso a Sueli pegou um cheque, ela apresentou fora desse prazo, o cheque vai ser devolvido, não vai ser pago. Ela vai ter que me procurar para eu trocar o cheque para ela. E ele não vai ser devolvido porque não tem dinheiro. Ele vai ser devolvido porque o cheque está vencido, tá? Importante a gente entender essa situação. Sobre boleto, gente, vamos lá. Primeiro documento da área financeira, boleto bancário. Primeira coisa que a gente pode tirar já do nome, boleto bancário, ele está indicando para mim que existe um intermediador entre eu e o meu cliente, que é o banco que está emitindo esse boleto, tá? Para o boleto ser válido, ele tem algumas informações que são essenciais, que são necessárias que elas fiquem presentes ali. Quais são essas informações, então? Primeira coisa, eu tenho que ter a informação de valor do boleto, né? Valor do documento. Por que é obrigatório ter o valor, gente? Porque se eu não tenho o valor, né? Eu mandei para o Eriel um boleto sem valor, falando que ele tem que pagar. Ele vai pagar quanto ele achar que ele tem que pagar. Ele vai falar, vou pagar 1 centavo, e o Marcelo não vai poder falar nada. Eu não vou poder reclamar, falar que o Eriel não me pagou. Ele pagou, né? Precisa ter também a data de vencimento. Por quê? Porque se não tiver data de vencimento, como que eu posso cobrar a pessoa para exigir que ela me pague? Né? Ah, eu vou pagar o dia que eu senti no meu coração que está na hora de pagar. Né? Senão não vai pagar. Então precisa também ter esse detalhe. Precisa verificar se tem a data de vencimento. Antes da gente falar aqui o que é cedente, tal, não sei o quê, tá, já vamos falar disso aqui, né? O cedente é quem está emitindo o boleto. Então,
no caso aqui, esse tal de NFE, associação NFE, tá? Por exemplo, se fosse um boleto do Sebrae, aqui no cedente ia vir GARD, curso de treinamentos limitada. O sacado é você que vai pagar, tá? Então aqui estão os seus dados. A data do documento, ela é muito importante, gente, para você verificar se houve ou não uma contratação sua de algum produto ou de algum serviço na compra, né? Naquele período que está aparecendo ali. Tenham sempre em mente, gente, hoje é muito fácil fraudar, né? Falsificar documento na internet. Então, assim, receber um boleto no e-mail, mesmo que você tenha comprado alguma coisa naquela empresa, confere as datas, vê se está próximo, né? Se está batendo ali, para você não ser vítima de um golpe aí, pagar um boleto irregular, né? O número do documento é referente ao contrato que foi feito. Cobrança bancária ou em carteira, vou deixar para falar delas depois. Esse carteira aqui é a carteira de cliente, tá? É diferente. Aqui eu tenho um campo das instruções de pagamento. Então, as instruções de pagamento, elas vão falar o seguinte: até que prazo depois do vencimento que a pessoa pode ainda pagar esse boleto. E, caso ela não pague, aqui ele tem que ter as informações para cálculo de juros e a multa. E aí a gente tem que sempre ter em consideração o seguinte, gente. O juros legal, ou seja, os juros que é permitido pela lei que seja cobrado, a não ser que seja uma negociação de cheque especial, algum caso bem específico, é 1% ao mês. Só que os juros, normalmente, a gente calcula ao dia. Então, o que a gente faz? A gente pega 1 e divide por 30. E aí ele vai dar para a gente 0,033% ao dia, tá? E a multa, por definição, a não ser que seja contrato de aluguel, são casos muito específicos, a multa ela é de 2%. Então, vamos supor, não vou pegar esse valor de 20 milhões não, né? Vamos imaginar que é um boleto de R$ 1.000. E o atraso, o tempo dele de atraso, foi de 10 dias. Então, como que a gente calcula o que a pessoa vai pagar? Então, ela vai pagar lá, ó, montante igual capital vezes 1 mais 0,033% vezes 10. Então, vamos lá, vamos fazer essa continha aqui. O capital é... Vou fazer primeiro essa parte interna, depois eu substituo o capital. Então, vamos lá. Opa. Select. Então, vamos lá. Montante é igual a R$ 1.000, que era o valor do nosso boleto, vezes... Vamos fazer essa conta. 1 mais 10 vezes 0,033%. Então, isso aqui deu 1,0033. Então, 1.000 vezes isso aqui
vai dar R$ 1.003,30 de valor R$ 1.000 mais os juros. Só que eu tenho mais 2% de multa em cima de R$ 1.000. Então, R$ 1.000 vezes 2%, então mais R$ 20. Então, essa pessoa, na verdade, vai pagar R$ 1.023,30. É assim que a gente calcula um boleto que atrasa, tá, gente? Não tem muito segredo, né? Mas precisa ter aqui essas informações do boleto, né? do atraso, o que acontece caso a pessoa atrase. Se não tiver, não posso cobrar nem juros e nem multa. Outra informação importantíssima aqui, né, e talvez a última que nós vamos falar hoje, é o código de barras. O código de barras, gente, como que ele funciona? Só para vocês entenderem. Ele é uma combinação desses riscos e espaços em branco, no qual os riscos representam o número 1 e os espaços em branco representam 0, porque tudo que um computador lê é 1 e 0. Então, se eu vier aqui e escrever para vocês meu nome, Marcelo, na verdade, pro computador aqui está escrito um monte de uns e zeros, tá? Existe uma tabela de conversão, chama tabela ANSI, né? Mas a gente não vai estudar isso. Professor, Oi. o espaço branco é 0, é isso? Isso, o espaço branco representa 0 e o espaço preto, o risquinho preto, representa 1, né? Ah, tá. Aí um espaço um espaço em branco mais grosso e um risco preto mais grosso representa vários zeros e vários uns, né? Ah, tá. Tá? Então, por exemplo, só para a gente entender bem rapidinho aqui, não vou fazer muito difícil. Se eu tivesse que escrever o número 20 na forma de binário, como que eu escrevo? Então, a gente divide 20, né, em código de barra. Como ficaria esse número? Vou mostrar para vocês. Então, eu faria 20 dividido por 2. Aqui dá 10. E sobra 0. Vou dividir por 2 de novo. Aqui dá 5. E sobra 0. Vou dividir por 2 de novo. Aqui dá 2 e sobra 1. Vou dividir por 2 de novo. Aqui vai dar 1 e aqui vai dar 0. Então, o número 20 em binário, ele escreve assim, ó. A gente pega da direita para a esquerda e a gente escreve ele aqui, ó. 1, 0, 1, 0, 0. Tá? Isso aqui é 20 em código de barra. Então seria um espaço em branco, um risquinho fino, um espaço branco fino e um outro risquinho fino. Tá? E aí, gente, esses riscos aqui, eles estão representados aqui no topo. Essa numeração aqui em cima está aqui dentro do código de barra. Então, por isso que quando a máquina não consegue ler o código de barra, é só a gente digitar esse número aqui em cima. Tá? Chama linha digitável isso aqui. Tá? Então, essa linha digitável, quando dá algum problema de leitura, ela serve justamente para a gente fazer o quê? Facilitar, né? Poder pagar mesmo sem o leitor do código de barra, senão ficaria virtualmente impossível que nós fizéssemos o pagamento, né? Ô, professor, Oi. só recapitulando, essa linha digitável aí, as informações dessa linha aí, Certo. ela nada mais é do que as informações do que está aí no boleto, né? Do que está no código de barra, especificamente. Não, eu falo, mas eu falo assim,
uma maneira um pouco mais, eu acho um pouquinho mais fácil de entender. Sim, tipo, sim, ela é o uma... código do banco. Isso, tá tudo ali. Tá tudo nessa linha digitável, não é? Isso. Tranquilo, gente? Muito obrigado pela participação. Até a semana que vem. E Mas já tchau, acabou a aula, obrigado! Já professor?